Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e nessa aula especificamente eu quero conversar com vocês, bater um papo aí, uma aula sobre frequência vibracional, a teoria e esse estudo mesmo sobre frequências vibracionais. Primeiro de tudo, eu quero que vocês pensem que o nosso corpo, a nossa mente, ela é constituída de camadas, assim como o universo. Cada vez que a gente se aprofunda nessas camadas, cada vez que a gente vai mais intensamente, mais a gente fica propício a estar próximo do divino. Ou seja, quanto mais alta a frequência vibracional, quanto mais alta essa energia, mais próximo de um equilíbrio no chakra coronário, que é justamente a conexão com a nossa espiritualidade, mais próximo a gente está dessa frequência elevada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem pessoas que falam, aquela pessoa tem uma frequência boa, tem uma vibração legal, ou aquela pessoa tem uma vibração densa, vibração baixa, frequência densa, energia densa. Isso é muito comum a gente dizer, porque justamente é isso. Quanto maior a nossa frequência, mais alta, mais próximo do divino, mais plena a gente pode dizer que está. Então já existe um estudo que catalogou mesmo as nossas emoções. Então cada emoção tem uma frequência em hertz mesmo, tem algumas frequências que são medidas em outros tipos de medida, não só em hertz, mas as emoções já se mede aí em hertz. Então, por exemplo, a ansiedade vibra no 30, felicidade vibra no 300, eu não sei muito bem de cor, mas existe já essa medição, e é por isso que quanto mais alta essa frequência vibracional, mais a gente tá feliz, plena, e afastando também todas essas negatividades, não só em termos de emoção, mas pensamentos também. Pensamento gera emoção, pensamento e emoção estão diretamente ligados, né? Geralmente quando você tem um pensamento, ele te gera algum tipo de emoção, e quando você tem alguma emoção, ela também está envolvida aí com algum tipo de pensamento. Para ficar claro, é muito fácil de vocês pensarem, por exemplo, se você se recorda de uma viagem gostosa que você já fez, aquilo pode te dar uma sensação de alegria. No mesmo momento, você pensa, você começa até a sorrir. Ou o contrário, se você pensa numa situação ruim, negativa, você consegue às vezes até sentir tudo que você sentiu naquela época. Se você se lembra, sei lá, vou dar um exemplo aqui, mas de um assalto, às vezes você consegue ficar nervosa, com palpitação, tudo que você sentiu naquele dia, porque o pensamento está muito relacionado à emoção. E um pensamento, ele também vibra numa frequência, e com isso ele atrai esse tipo de emoção em uma outra frequência. E essa emoção, por sua vez, também emite outra frequência vibracional, que é o que vai dar solo, que é o que vai dar ambiência ali propícia para qualquer tipo de coisa acontecer. Então, tudo que a gente pensa, primeiramente, se torna uma emoção. Então, antes está só na nossa mente, se torna uma emoção, vai para o campo emocional, se torna algo físico, muitas vezes, sintomas físicos. E a partir disso, essa frequência vibracional, ela é o que vai deixar propício para acontecer determinadas coisas ou não. Por exemplo, todo mundo aqui acho que já acordou, né, que fala aí o ditado, com o pé direito, ou acordou, como fala? Sei lá, quando você acorda mal. Então, de repente, você acordou e começa a acontecer lá, já quando você bota o pé pra fora da cama, sei lá, você tropeça, bate o dedo na quina. Aí vai tomar banho, tá tomando banho e o chuveiro queima no meio, você termina seu banho no gelado. Aí com isso você começa a falar coisas, então pensar, puxa, hoje não é meu dia, esse dia vai ser pelo amor de Deus, por que eu levantei hoje da cama? O que tá acontecendo hoje? Hoje tô azarada. Você já vai colocando todos aqueles pensamentos, aquela energia no seu dia e emitindo tudo isso através das suas palavras, do seu pensamento e também da sua emoção. Então você fica puta porque queimou o chuveiro, aí você xinga, aí você já começa a ficar mais estressada, vai tomar café da manhã, derruba o pão com o requeijão pro chão, suja tudo, enfim. E aí começa a acontecer uma série de coisas no seu dia. O que é isso? Você acordou azarada? Não existe isso. Na verdade, aconteceu ali alguma coisa, né? Por falta de, muitas vezes, atenção. Se bater o dedo na quina, acontece. E aquilo foi o gatilho, aquilo desencadeou uma série de atitudes em você. Na verdade, você permitiu que isso acontecesse. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas é de fato. Nenhuma pessoa tem o poder, nenhum acontecimento tem o poder de mudar a nossa mente, de mudar as nossas emoções, de mudar o nosso dia. É tudo a gente que permite isso acontecer.
Isso é difícil, né? Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente quer arrumar um culpado, que a gente não tem mais o controle emocional para segurar aquilo, acaba se deixando levar e coloca isso na mão de terceiros, coloca a culpa em outra questão. Mas a gente tem o total controle da nossa mente. Ninguém consegue entrar aqui dentro e mudar nada, a não ser que a gente deixe, a não ser que a gente queira. Então, quando essas séries de acontecimentos começa aí já no seu dia e você alimenta aquilo dessa maneira, você está colocando o quê? Uma energia de pensamento numa determinada frequência vibracional, uma energia de emoções também numa frequência vibracional, e isso dá solo para todos aqueles acontecimentos de fato ocorrerem. Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, pensa, tem pessoas que acontecem coisas bem graves e é claro que a gente tem um momento de lidar com aquilo, então eu não tô falando que você bate o dedo na quina e deve ficar feliz e dizer, opa, hoje é meu dia. Não é isso, mas é a gente não se deixar ser levada por todo aquilo que aconteceu, seja o que for. Então, de repente, passar por um tempo sofrendo aquilo, talvez xingando momentaneamente, mas não deixar que aquilo transforme o seu dia. Então, simplesmente transmutar. A gente tem o poder disso justamente pela frequência vibracional. Então, se algo te chateou muito, você pode pensar naquilo, viver aquele luto, viver aquele estresse momentâneo, mas transmutar aquilo para que não tome o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua vida, como acontece com muitas pessoas. Então, a partir de alguns acontecimentos, a gente deve, primeiramente, mudar os nossos pensamentos e, a partir disso, mudar as nossas emoções, nossa carga emocional e também, consequentemente, o que acontecer e as nossas ações terão solo ali para serem ações positivas, para todas as situações que acontecerem aí, elas serem positivas também. Bom, e frequência vibracional nada mais é do que energia. E tudo que a gente coloca consciência, tudo que a gente dá foco, vai aumentar e vai atrair mais por semelhança daquilo. Então, se você ficar pensando só em questões negativas, como esse meu exemplo logo no início do dia, ou questões mesmo que já estejam acontecendo na sua vida por algum tempo, e você só focalizar nelas, mais do mesmo vai ser atraído para você, porque as frequências vibracionais, elas estão aí no ar, né? Não é nada místico, isso é física quântica, enfim, né? Vocês já viram aquele estudo? Vou deixar para vocês o estudo do Masaru Emoto com a água. Então, eles fizeram esse estudo justamente para ver o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente dá foco, como que aquilo afeta as moléculas da água e elas são literalmente, quimicamente alteradas por isso, né? Ou quando a gente pensa naquele estudozinho do feijãozinho, que já às vezes as crianças fazem de colocar o feijãozinho para nascer, em um ele diz palavras positivas, ah, que bom, como você é lindo, vamos crescer e tal, fica ali um monte de palavra mesmo, elogio, e no outro ele xinga ou fala que, ah, você é feio, você não tem força, não sei como é que é exatamente, mas teve esse estudo mesmo, e o outro pezinho de feijão nasce, fica bonito, o outro morre, enfim. Então, tudo que a gente focaliza, o que a gente põe energia ali, vai atrair por semelhança. E isso é algo que, infelizmente, a gente não aprende na escola, mas deveria, porque mudaria mesmo a nossa vida. Então, quanto mais você focalizar no negativo que já te aconteceu, que já está acontecendo, mais afastado vai ficar as bênçãos que poderiam surgir na sua vida. Então, você tem o poder nas suas mãos através do pensamento. Mas, Fê, de onde que surge então um pensamento? Por exemplo, às vezes vem pensamento do meu inconsciente pra mim, do nada, e eu não consigo controlar. E a partir dele já gera uma emoção, a partir dessa emoção um sintoma físico, e aí acontecem coisas que eu não gostaria, mas eu não tenho esse total controle. É aí que entra muito a naturopatia. Quando a gente faz o uso de itens da naturopatia, por exemplo, os cristais, ou até mesmo as plantas medicinais, a cromoterapia, onde cada cor tem uma frequência vibracional, por isso mesmo a gente não enxerga todas as cores, nossa visão não capta o infravermelho, porque ele tem uma frequência que a gente não consegue captar, ou até mesmo o ultravioleta, a gente não consegue captar. E cada cor a gente vê o vermelho, vê o verde diferenciado, porque tem uma frequência vibracional diferente. Cada cor tem uma frequência, por isso que a gente enxerga cada uma diferenciada. E
através, então, de alguns desses itens da naturopatia, a gente consegue sempre permear aí a nossa vida, tanto física quanto emocionalmente, né? Atuar no nosso mental, quanto no campo energético, a gente consegue atuar com frequências vibracionais estáveis, positivas, equilibradas. Ou ainda, né, quando a gente já tá num momento de, por exemplo, igual eu falei, ansiedade em que está vibrando no 30, se você entra com uma planta, por exemplo, ou um óleo essencial que vibra no 300, você consegue trazer essa frequência que estava oscilante e baixa, você consegue trazer ela numa estabilidade. Você consegue estabilizá-la a partir da frequência vibracional positiva destes itens da naturopatia integrativa, ou seja, integrando as terapias essenciais. Fitoterapia, o uso das plantas medicinais. Aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, que não deixa de ser planta, então tá meio que dentro da fito. Cromoterapia, que é o uso das cores, através de diversas aplicações. E a cristaloterapia, o uso dos cristais. Os cristais, inclusive, eles têm ainda o poder de emanar, transmutar, absorver energia. Então, se num ambiente já está carregado, né, que a gente fala de energia negativa, por exemplo, se você entra numa cadeia, a energia vai ser completamente diferente de uma igreja que está todo mundo orando. Isso é de fato algo que não dá para discutir. Tem pessoas que são mais sensíveis a essa energia, tem pessoas que menos, mas o que eu quero dizer é que na cadeia tem uma energia ali das pessoas estarem presas, das pessoas estarem querendo sair, das pessoas estarem com pensamentos nostálgicos ou pensamentos até violentos, de repente, né? Claro que isso acontece. E numa igreja, ok, né? Tem lá também seus pecadores e tudo mais, mas as pessoas em geral estão vibrando em oração, elas estão pedindo, elas estão agradecendo, tá todo mundo ali numa egrégora, né? E, enfim, aqui eu tô falando de igreja, mas poderia ser qualquer outro exemplo, tá? Um almoço de família que tá todo mundo ali harmonizando, cantando parabéns, enfim, tá todo mundo feliz, num nascimento, num chá de bebê, né? E ao mesmo tempo essa questão negativa poderia ser, sei lá, uma praça que tá todo mundo usando droga, enfim. Então, existem essas possibilidades e as energias ali vão ser diferentes. A partir disso, como eu estava falando, a cristaloterapia ela atua transmutando essa energia. Então, de repente, você foi morar numa casa que você sente ali que você precisa de uma limpeza, é aí que a gente entra. E é dessa forma que trabalha com a naturopatia, mudando essa frequência vibracional. E claro, quanto mais tempo esses pensamentos estão enraizados, essas emoções, essas atitudes, tanto negativas quanto positivas, mais elas estão enraizadas mesmo, no local, na pessoa, na mente. Então, mais a gente tem que atuar com a naturopatia para conseguir mudar isso. Não é do dia para a noite, obviamente, mas é algo que vai sendo feito através dessa frequência vibracional e do uso integrado das terapias essenciais. Então, eu queria que vocês pensassem no seguinte, nessa questão de emanar e receber aquilo que a gente está emanando. Então, pense que o universo é como se fosse um enorme lago e nesse lago a gente joga ali uma pedrinha, pode ser um cristal, joga ali um quartzo para tentar amenizar o que vai acontecer. Bom, mas aí essa pedrinha, ela emite ali ondas mesmo que a gente consegue visualizar nesse lago, e tem horas que a gente não consegue mais ver, mas ela continua emanando ali aquele efeito, e toda essa onda também não é visível a olho nu, mas toda essa onda que a gente criou com a pedra volta nela mesma. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, elas são como uma pedra jogada no universo, a qual vai ter um efeito ao nosso entorno e vai voltar com a mesma intensidade, né? Então, muitas vezes a gente não consegue ver isso e muitas vezes ela não volta com essa rapidez. Então, não vai e volta. Por isso, muitas vezes a gente está colhendo o que a gente plantou há algum tempo atrás. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas não entendem o que está acontecendo de negativo na vida delas, mas isso é como fala? Causa e efeito, né? Então, pode ser que demore um pouco para você plantar aquilo que você está colhendo hoje. Talvez você esteja colhendo aquilo que você plantou 5 anos, 10 anos atrás. E não é como um castigo, é simplesmente lei de causa e efeito, é simplesmente a lei universal de frequência vibracional que vai acontecer com todo mundo, tudo e todas as pessoas.
Então a gente deve lidar e por isso diariamente buscar ser uma pessoa melhor e diariamente atuar mesmo com a naturopatia para nos trazer essa base que é difícil a gente ter, igual eu falei, você bate o dedo na quina, você vai ter dor, vai ter vontade de xingar, mas pra gente se equilibrar, porque a vida terrena é isso, é oscilação, a gente vai ter raiva, vai ter estresse, vai ter alegria, vai ter amor, mas vai estar sempre oscilando, que a gente não pode deixar com que tudo isso tome conta da nossa vida. E aí que a naturopatia entra dando essa base mesmo, quando a gente precisa, e diariamente trazendo essa frequência vibracional estabilizada, estável para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa mente. E isso traz esse bem-estar, essa qualidade de vida, essa maior reconexão para lidar justamente com todas essas questões. Então, muitas vezes a gente está plantando o que a gente colheu um tempo atrás, e é por isso que muitas pessoas não entendem como elas são boas e estão passando por dificuldades, mas isso pode ter a ver com muitas coisas que aconteceram há muito tempo, e se você acredita em vidas passadas, pode ter a ver também. Então, depende muito, mas você tem o que nas suas mãos? O hoje. É o hoje que você tem nas mãos, é o hoje que você pode fazer diferente a partir de tudo que já aconteceu com você. E a gente estava falando um pouco mais sobre o que causa, o que traz os pensamentos. O que traz os pensamentos, basicamente, é esse compilado de coisas que já aconteceram com você. Então, muitas vezes é aquilo que eu falo. Tem pessoas que não ligam de ouvir músicas ruins, filmes terríveis, de falar com pessoas só sobre reclamação, sobre fofoca, sobre apontar o dedo do outro, só comer coisas ruins, gordurosas, artificiais, industrializadas, só ficar, sabe, num universo, assim, num mundinho, assim, totalmente desconectado. Tem pessoas que acham que aquilo não está trazendo um efeito na vida delas e que tá tudo bem. Mas é aquilo, Muitas vezes essa pessoa, igual eu sempre dou o exemplo, que eu gostava de assistir filmes de terror na minha adolescência e eu me percebi uma pessoa muito assustada. Então eu risquei aquilo da minha vida pra sempre. Eu realmente nunca mais assisti, não vou assistir, não quero, pode me chamar, não vou. Porque aquilo realmente me faz mal, eu percebo que me faz mal. E para outras pessoas que não percebem essa ligação direta, seja assistindo filme, falando sobre fofoca, fazendo fofoca, ouvindo músicas, que tem letras aí horríveis e tal, talvez essa pessoa não faça essa conexão, mas ao longo do dia dela, ela tem crises de ansiedade, ela é uma pessoa mais estressada, ela não sabe lidar com problemas, ela tem menos energia durante o dia, porque tudo é frequência vibracional. Até esse tipo de hobby tem uma frequência ali. Então, se você usa o seu tempo livre para algo ou que vai te acrescentar, que vai te edificar em alguma coisa, ou simplesmente para passar o tempo, eu gosto de fazer isso, eu sou muito de assistir documentário, ler um livro, então eu tenho um tempinho livre, minha filha dormiu, ou eu tô trabalhando, ou eu tô fazendo alguma coisa para absorver. E às vezes eu digo, Fê, sua mente precisa descansar. Além da meditação, claro, quero ver alguma coisa banal, assim, sabe? Que eu não tenho que ficar pensando, anotando e tal. Então eu gosto muito o que eu faço muito é assistir vídeo e programa de culinária. Então é algo que, sabe, tem ali às vezes aquelas tretinhas, aquelas coisas, mas é algo muito leve. É algo que ao mesmo tempo eu não tô estudando cabeção e ao mesmo tempo não é algo que vai me trazer uma carga negativa, densa, vai me deixar estresse, ansiosa. É algo leve pra mim. Então o que eu sugiro é que você escolha também momentos em que você tenha de lazer, que você já saiba o que você pode e deve fazer. Claro, entrar em contato com a natureza, simplesmente, se você tiver a oportunidade, parar em frente uma montanha, um mar, eu não sei onde você mora, um campo, simplesmente caminhar na terra, caminhar na areia, entrar no mar e tal, algum tipo de contato. Se vocês moram num apartamento no meio da cidade e não tem como você pegar a sua planta, cuidar dela, regar, fazer uma mudinha, sabe, ter esse tipo de contato. Limpar, reenergizar os cristais, você fazer alguma diluição com aromaterapia, fazer sua própria pomada em casa, fazer suas tinturas com plantas, todo esse contato também traz da energia vital desses itens da natureza.
Energia vital é prana, ou ki, se você já ouviu falar, que é basicamente a energia que permeia o todo, permeia a natureza, o cosmos, o universo inteiro, e é essa energia que a gente precisa nesse campo sutil, ou seja, em todos os nossos 7 corpos, em todos os nossos chakras, principalmente os 7 principais. Essa energia vital que vai deixar também tudo com essa frequência alinhada, essa frequência harmônica, apesar de todas as oscilações que o universo e a vida terrena vão nos trazer. Então, muito bem, dessa forma, são hábitos também que a gente deve adquirir e deve deixar para trás. E aí, o que eu estava falando, muitas vezes eu sou adepta e indico muito o equilíbrio, então eu, por exemplo, eu sou muito mais de tomar chá e tintura, mas de vez em quando eu tomo lá minha cervejinha e tá tudo bem, eu consigo chegar nesse tipo de equilíbrio. Mas tem coisas e tem pessoas que não conseguem chegar no equilíbrio. Então, por exemplo, pessoas que se alimentam muito mal, do tipo não come nenhuma fruta, nenhum legume, nenhuma verdura, é só coisa industrializada, só artificial, só carne animal e tal, ela não vai conseguir chegar no equilíbrio, então ela precisa de um excesso, de um desequilíbrio reverso, oposto. Então ela abdicar dessas coisas completamente para que ela entenda onde está o equilíbrio. Porque se ela só vier daqui procurar o equilíbrio, ela nem sabe onde ele está. Então ela precisa de um extremo oposto a fim de encontrar esse equilíbrio e poder, a partir dele ou não, vivenciá-lo pro resto da sua vida. Então esse equilíbrio, para vocês entenderem melhor, quem é alcoólatra muitas vezes não consegue beber só uma cervejinha de final de semana, igual eu tô falando. Ela precisa abdicar completamente do álcool. Se você é uma pessoa que não consegue deixar de assistir esses tipos de programa, tipo da Atena, você precisa parar de assistir completamente e só ver os programas de culinária, ou só ver aqui conteúdo da naturopatia, igual eu tô falando. Então, a gente precisa muitas vezes desse excesso oposto, esse extremo oposto, na verdade, para encontrar o equilíbrio, caso seja possível para você, senão você vai precisar realmente pender somente para o lado do equilíbrio. Igual aconteceu comigo. Eu não assisto mais filmes de terror porque eu percebi que mesmo o pouquinho que eu assistisse, mesmo se fosse aquela série documental mais sinistra assim, eu percebia que aquilo me causava um mal. Então, não tenho como dizer, hoje eu estou num equilíbrio nessa questão. Não, eu simplesmente abdiquei da minha vida. Mas o álcool, igual eu falei, uma cervejinha pra mim não faz mal e de final de semana eu tomo. Então, é esse o caminho que a gente deve encontrar na nossa vida para que essa frequência vibracional ela não seja desestabilizada completamente, porque aí fica muito mais difícil da gente lidar. Então, igual eu tô falando, a ansiedade vibra no 30, a depressão também é lá embaixo, menos não sei quanto, e as plantas, os cristais, os óleos essenciais, as cores da cromoterapia, elas têm uma frequência intacta, elas têm uma frequência mais elevada, que consegue trazer como se fosse um resgate dessa nossa frequência baixa, negativa, trazendo a gente para um bem-estar que não dá nem para explicar muitas vezes, com a sua aplicação no dia a dia. Então, quanto mais contato você tiver com a naturopatia, mais você vai sentir tudo isso, porque é justamente no dia a dia, né? No dia a dia você tem oscilações. Nós mulheres, um momento lá do nosso mês a gente tem TPM, oscilação hormonal, enfim, tem problemas com banco, com um monte de questão que pode acontecer. Então, a gente precisa também estar diariamente conectada com a naturopatia dessa forma. E quando a gente pensa também nesses corpos, nos nossos chakras, quando eles estão desestabilizados, eles não estão vibrando na frequência ideal deles. Eles têm uma frequência ali própria e quando está desarmonizado ali, desequilibrado, eles vibram numa frequência também fora do ideal. E aí, a gente atuando com a naturopatia como se, vou dar o exemplo, o chakra 3 aqui, o plexo solar, que é totalmente relacionado a essas emoções de estresse, ansiedade. Se ele vibra no 3, por exemplo, não é isso, mas digamos que ele vibre no 3 e aqui a minha drusa de ametista vibra no 3 também, mas ele no momento está desequilibrado, está vibrando no menos 10. Se a gente atua então com a pedra, com a ametista que vibra no 3, ela vai trazer essa frequência para ele. Então, dessa forma que semelhante atrai semelhante na natureza e que tudo também no universo natural busca seu próprio equilíbrio. Então, a natureza por si só, ela busca o equilíbrio. Tanto que quando eu falo de limpeza energética, eu menciono que o sal grosso é uma das formas mais potentes de limpeza, porque ele é formado pelas moléculas NaCl, cloreto de sódio, um mais ou menos. Quando entra em contato com a água, essas moléculas se separam e não conseguem juntar.
Mas como tudo, né, no universo busca o equilíbrio, essas moléculas vão procurar tudo o que é mais e menos, né, o oposto delas para se equilibrar, porque elas vão procurar esse equilíbrio naturalmente. Por isso que a limpeza com sal grosso é tão forte, porque vai buscar tudo que é positivo e negativo. Depois você precisa reenergizar com uma planta, por exemplo, o manjericão, que traz mais da energia positiva, porque até isso ela vai puxar. Então, tudo no universo vai buscar o equilíbrio. O nosso corpo por si só, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia, os médicos eles deveriam buscar na natureza as formas de cura e assistir o corpo se curar. É claro que isso tem variáveis, né? Se você precisa de uma cirurgia, não vamos ficar assistindo sua perna se regenerar. Existem formas para isso, é o que eu sempre digo, a medicina convencional ela é incrível, porém o problema é o excesso que muitas vezes acontece. Então, excesso de medicamentos alopáticos, por exemplo, se a gente for pensar, imagina a frequência vibracional de que uma pílula ali composta por químicos artificialmente produzidos traz no seu organismo. Não traz uma frequência estável, como se você fizesse a ingestão de uma tintura, que é feita com álcool de cereais, também natural, e com a planta medicinal que você mesma fez em casa. Então, tudo tem uma frequência, e isso tanto internamente quanto externamente, ou seja, no físico, no campo mental e emocional, quanto no campo energético, isso tem grandes efeitos, e é por isso que a naturopatia ela atua tão pontualmente, tão potentemente nesse âmbito, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre frequência vibracional. Tem muito que a gente pode falar sobre isso. Se você tiver curiosidade, algum comentário, alguma indicação, alguma dúvida, deixe aí nos comentários e a gente se vê na semana que vem, na próxima aula de naturopatia. Um beijo, tchau!